Saúde, estamos de volta. O programa de hoje está muito bom. No primeiro bloco, a gente falou sobre aspectos ligados à nossa aceitação da nossa própria imagem, como é que a gente lida com isso. E no segundo bloco, a gente aprofunda mais com esse autoconhecimento. E aí a gente fala sobre solidão, sobre solitude. E aí a gente tem aqui uma das nossas entrevistadas mais queridas. Estamos falando da psicanalista Bárbara Villani, que é sempre bem-vinda aqui no nosso programa Bem-Estar. Bem-vinda, Bárbara. Tudo bem? Muito obrigada, Fernando, Alegria. por mais uma oportunidade. É sempre bom conversar com você e sempre você traz questões muito ligadas a esse encontro inevitável, talvez o único encontro que a gente não pode deixar de ter na vida, que é com a gente mesmo, consigo mesmo, né? É isso aí. Mas não é fácil esse encontro, né? Não, não. Inclusive, a solidão, ela é um sentimento que é conhecido, né? Universalmente, assim, em várias línguas, se você falar solidão, se você perguntar para uma pessoa aqui na Rússia, na China, todo mundo sabe o que é isso, todo mundo já teve que lidar de alguma forma. E ela é socialmente negativa, né? Tem uma conotação negativa. E por quê? Porque a solidão é aquele momento que você está consigo mesmo e você não curte a sua própria companhia, né? Então, aquela companhia te desagrada. E por que isso? Porque, na maioria das vezes, quando você está sozinho, isso te faz com que você esteja longe de olhares, outras vozes, e você tem que lidar com as próprias vozes e com os próprios olhares sobre si mesmo. E aí vem aquela pergunta, né? Quem sou eu? Quem é você? E essa pergunta assusta, porque as pessoas não se conhecem. Sim. E engraçado, né, que no primeiro bloco a gente falou sobre a aceitação da própria imagem, falamos da selfie, né, como algo que vai mudando a perspectiva que a gente tem da gente mesmo, mas de um jeito muito superficial, né, e a selfie está fazendo com que a ida aos procedimentos estéticos fique cada vez mais frequente, que comece cada vez mais cedo, que vá se perpetuando, mas a gente só está falando da camada mais externa, né? E do raso, né? E do raso, né? Porque ir profundamente não é para qualquer pessoa, né? Se conhecer, entender seus valores, longe de todo mundo, quais são os seus gostos, quais são os seus valores? Sim. Né? Porque quando você está perto, a gente é um espelho do outro. E o ser humano, ele é um ser relacional, então a gente precisa do outro, né? As relações, os relacionamentos, né? A forma como a gente se comporta nas relações, é um comportamento que foi selecionado pela espécie, geneticamente, pela espécie. Se não fosse importante as relações, a gente não precisaria um do outro para viver, né? E não é à toa que isso foi selecionado na espécie, existe um motivo. Então, ao mesmo tempo que você precisa do outro para se ver, porque quando você está com o outro, nada mais é do que seu próprio espelho. Tudo que você ama no outro, a paixão que você tem, esse amor tão cantado, tão encantador, na verdade é o amor que a gente está sentindo no que a gente é no outro, né? E o que você não ama também. E principalmente, que é o que a gente chama de projeção, né? Que às vezes é muito difícil a gente conseguir reconhecer algo em nós, mas é fácil reconhecer no outro. Só que a gente só enxerga no outro o que a gente tem. Sim. Então, numa perspectiva... Por isso que Narciso acha feio que não é espelho, né? Porque você aí. vai querer ver ele no espelho, né? Isso aí. Você trouxe aí, né, Narciso, eu vou trazer a metáfora de Schopenhauer, né, o filósofo alemão, que é o dilema do porco-espinho. O que ele falava? Ele usava essa metáfora para explicar como nós, seres humanos, a gente lidava com as relações. Que no inverno, os porcos-espinhos, eles se juntavam para esquentar. Só que na mesma forma que eles na mesma hora que eles se juntavam, eles se espetavam e doía, e aí eles se afastavam. E aí eles ficavam nessa dinâmica de se afastar e juntar, se afastar e juntar. Que somos nós. Quando a gente se aproxima demais do outro, a gente afasta. E quando a gente se aproxima demais da gente também, a gente se afasta, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Sim, né? sim. E existem amizades, eu acho que quem está acompanhando essa entrevista deve lembrar, eu tenho amigo que assim, funciona bem de longe. Né? Mas não só amigo, Fernanda, você falou das redes sociais aí, das selfies e tal. O que é a rede social?
É um lugar, às vezes você está aqui com a pessoa, estou aqui conversando com você, e eu vou responder uma mensagem de uma pessoa que está em outro lugar. Por que às vezes eu fujo do que é real e verdadeiro agora para me relacionar com uma coisa que está longe? Então, as redes sociais, elas foram muito boas, né, assim, para comunicação, para socialização, para você se conectar mais com as pessoas, para ficar mais perto, mas você tem uma distância ali de segurança. Sim. Você só vai até onde você dá conta. E ela está preenchendo cada vez mais as nossas necessidades, essa distância de Sim. segurança que ela tem uma consistência. Eu queria comentar com você um pensamento que eu vi recentemente, de uma análise, dizendo o seguinte, que talvez essa nossa geração seja uma das últimas gerações da história da humanidade que privilegia o contato físico, porque a gente está caminhando por algo que vai tornar isso desnecessário. Pode parecer absurdo, mas é cada vez menos importante esse convívio quando a gente entende que eu posso me resolver pelas redes sociais. Sim, mas tomara que não seja assim, assim, porque eu sou, você sabe, eu sou adepta muito do digital, do home office, do remoto, sou super adepta. Mas o ser humano, ele é um ser social. Ele é um ser social. E as redes sociais, elas são muito rasas, né? Assim, e talvez as redes sociais não seria uma conclusão, o que a gente vive hoje através das redes sociais não seria uma conclusão arbitrária da metáfora do Schopenhauer, que a gente tem que se afastar e entende? Sim. Porque é isso que a gente vive. Moderna, né? Sim. O porco espinho digital, né? Sim. E as relações, olha que curioso isso que você falou, talvez seja a última geração que realmente priorize isso. A gente vive numa era onde nunca houve tantas pessoas convivendo ao mesmo tempo no mundo. Nunca houve uma era que tinha tanta gente. No mundo. No mundo, né? Numa mesma época. E nunca as pessoas se sentiram tão sozinhas. Olha que loucura. Tipo, você pensa na Idade Média, uma pessoa que viveu na Idade Média, ela conhecia os seus vizinhos, talvez as pessoas da cidade, avisar a cidade vizinha, talvez, assim, dependendo se ela tivesse algum recurso, um cavalo, uma coisa para ir, mas assim, era muito difícil. Hoje, em fração de segundos, a gente está em qualquer lugar. E mesmo assim, a gente se sente sozinho. Sente sozinho, sente uma angústia muito grande. A gente outro dia comentou aqui um aspecto psicológico dessa série que está fazendo muito sucesso, que é o White Lotus, né? E você viu? Não. Então, tem um diálogo de um rapaz com uma moça, eles se encontram ali, eles têm um caso, e ela reclamando da vida, ela numa angústia muito grande, aí ele explica para ela, um rapazinho jovem, fala, puxa, se você não tem percepção para perceber, para entender que a gente está vivendo no melhor momento da humanidade, com termos ligados ao que você falou, de acesso, de recurso, de informação, sim, de longevidade. E, no entanto, a gente tem uma angústia que não nos deixa enxergar mais adiante, né? E aí que tá. A solidão, ela é uma perspectiva negativa disso, né? Mas tem uma outra perspectiva mais positiva que é a solitude. Sim. Que é você estar sozinho e gostar de quem você está, da sua própria companhia. Porque tem gente que não suporta viver sozinho. Mas se você não suporta a sua própria companhia, quem vai suportar a gente? Entende? Então, a solitude, ela é aquele entrar para dentro de si, ouvir as próprias vozes, saber lidar com medo, com as sombras que aparecem e mesmo assim se sentir bem. Mas não significa que você vai estar com alguém fisicamente, ou mais pessoas, ou com um grupo, e que você não vai se sentir sozinho também. Isso é muito triste, né? Sim. E tem uma percepção do que as pessoas vão achar da sua solidão, não da sua solitude, porque a solitude é algo muito... É uma virtude também. Mas eu tinha um amigo que comentava assim, nossa, morava sozinho, ele tinha muita angústia de ir ao cinema sozinho. Falei, nossa, porque fico olhando, percebo que as pessoas olham para mim quando eu estou na fila sozinho. Eu falo, mas...
fulano, ninguém tá nem aí, não. Eu acho um dos grandes prazeres do mundo ir ao cinema sozinho, mas sozinho mesmo. Não quero ninguém do lado daqui, nem do lado daqui, principalmente uma fileira sozinha. Eu gosto de cinema dia de semana, assim. Em São Paulo é mais difícil achar um cinema vazio, mas eu acho que é um dos grandes prazeres. E, no entanto, um amigo querido acha que é uma angústia porque as pessoas pensam. A gente está muito ligado com isso também, né? Bom, a gente pode olhar isso aí sob uma perspectiva psicanalítica, né? Na verdade, assim, ele acha que as pessoas acham. Então, mas na verdade, ele não acha nada. Não acha nada, tipo, entendeu? Tem muita gente que descobre um prazer maravilhoso em viajar sozinho também. Você já viajou sozinha? A vida inteira, né? Que é maravilhoso, né? Porque você tem oportunidades que... E, Fernando, curioso, eu comecei a viajar sozinha muito nova, no mundo inteiro, né? Com 23 anos de idade. Por questão de trabalho, profissional e tal, e para muitos países com culturas muito diferentes da nossa. E foi nessa época que eu aprendi a ser sozinha, mesmo. Porque eu lembro que nas primeiras viagens, principalmente para o Oriente Médio, que é muito diferente da gente, eu me sentia muito sozinha. Eu falava, meu Deus, esse povo é muito diferente. Ou eu sou muito diferente desse povo, eu não sei qual que é a perspectiva, mas... Eu aprendi porque dia de semana eu trabalhava, então ocupava o tempo. Mas quando chegava final de semana, eu não tinha amigo, fui fazendo amigos ao longo da jornada, né? Mas no início eu não tinha. E você fala assim, não, agora sou eu e eu. E aí? E aí você aprende a ler um livro, você aprende a ver um filme, você aprende a fazer nada, você aprende a sentar. O que eu mais fiz foi sentar em restaurante com um livro, sozinha. E realmente tem pessoas que olham assim, que falam, deve pensar, coitada da menina, né? Coitada. Mas isso me incomodou muito no início, só quando foi a primeira vez, assim, mas depois eu fui me acostumando e hoje eu vejo o quanto, comparado a outras pessoas, o quanto que eu consigo viver bem sozinha. Isso não significa que eu não goste de companhia ou que eu não queira companhias. Mas eu lido muito bem, assim, com... E é sobre isso que a gente fala hoje aqui, né? Uma das dicas que a gente tem é sobre o que a gente vai tentar buscar aqui com você, Bárbara, é saber, poxa, quais são os passos que a gente pode dar nesse caminho? Quais são os desafios? A gente já está entendendo que é uma jornada que não é tão simples, né? Você vai encontrar ali sombras, vai encontrar medo, vai encontrar... Não, porque na hora do silêncio com você mesmo, os medos vão aparecer. E o que é? Quais são os fantasmas que vão submergir, né? Quais são esses fantasmas? E você tem que aprender a lidar com o medo. A gente só cura o medo enfrentando o medo. Sim. Né? Aliás, essa é uma ótima forma de enfrentar o medo, enfrentando e dando nome a ele, acendendo a luz, porque o medo, ele age, ele é sorrateiro. Ele não gosta de protagonismo, né? O medo só espeta. Fala, mas isso aí, e aí, como é que é? Então, a primeira questão é ter consciência de que você está fugindo de si mesmo, porque se você não tem consciência, você não vai fazer nada a respeito daquilo. Não estou aguentando ficar sozinho. Estou aguentando ficar sozinha. Exato. E como que você percebe isso? É aquela pessoa que não consegue, às vezes, parar em casa. Tipo, já tem um programa com outro aqui, já tem não sei o que com outro aqui, não consegue. E tem umas fugas também, né? Assim, tipo... programas, assim, completamente... Nada a ver, né? Nada a ver, assim, fala, nossa, que furada, eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. Outras fugas, comida. Aí fuga tem várias, bebida, né? Vícios, né? Vícios. E pouca resistência à dor, né? A frustração. Porque a gente quer tudo muito quickly, rápido. Aí a gente entra na neurociência, né? Que a gente gosta de falar também, que são os circuitos dopaminérgicos que são acostumados a ter a recompensa a todo momento, você não consegue lidar com a frustração por nenhum segundo. Sim. Então você quer aquilo, quer. E tem também as questões que a gente acaba aceitando, tipo, sexta-feira à noite ficar em casa. Putz, não dá. Sábado à noite sozinho, né? Fernando, você deu 3 exemplos, que foi o do cinema, o do sair sexta-feira e sábado à noite sozinhos. Ou não sair. Ou né? não sair, ou não sair ou estar em casa. E no livro do Karnal, que é o Dilema do Porco-Espinho, nos últimos parágrafos do livro, tem falando exatamente sobre isso. Sobre essa perspectiva de quando você vê uma pessoa sozinha e bem, tipo, qual a perspectiva? Eu posso ler? Claro, por favor. Eu trouxe porque é profundo, né? Assim, eu gosto de coisas profundas. Olha só,
São alguns parágrafos finais do livro. Terminaremos todos solitários em um túmulo algum dia. Exercitar o lado criativo e libertador do isolamento e evitar que o túmulo surja ainda em vida. Viver exige pausas. Pensar implica isolamento. Ser feliz com o que você ama é, acima de tudo, ter a experiência da solidão antes e durante o amor. Você precisa de muitas pessoas. Viver é amar e amar implica outros seres. Lembre-se apenas de que você também precisa de você e esse mergulho em si é vital. Quando olhar alguém em uma mesa de restaurante sozinho e infeliz, alguém passeando no parque sem ninguém e pleno, quando ligar para alguém um sábado à noite e a pessoa disser com serenidade, estava aqui pensando e lendo tranquilamente. Não se esqueça de dar os parabéns para aquela pessoa que já descobriu a faceta libertadora da solidão, tornada amiga. Já está apta a voltar ao convívio dos outros, pois já convive consigo mesmo. Se você não se suporta, quem conseguirá fazê-lo? Sensacional, não é? Se você não se aguenta, esse é um dilema dos adolescentes, né? Porque o adolescente anda em bando. Mas eu lembro muito da minha fase aí dos 13 anos, essa fase que vai dos 13 aos 67 anos, né? Essa fase pequena. Essa pequena. A gente tem umas chatices que a gente não se aguenta, né? Você fala assim, meu Deus, eu não estou me aguentando de tão chato. Imagina as outras pessoas. Às vezes eu me pego assim, não deixa de ser uma autoanálise, né? Sem dúvidas, né? Você já tem que ter consciência, já é um grande passo, né? Exatamente. Mas eu acho que a pandemia trouxe, outro dia, conversando com o Fabrício Carpinejar, ele falando, durante a pandemia a gente fez algumas lives, e ele falando, né, que, puxa, quem estava solteiro na pandemia sofreu muito ali, né, porque tinha aquela história, a gente não sabia, quando tinha aquele mar de pontos de interrogação, o que é isso que a gente está enfrentando? A gente vai voltar a sair, vai poder beijar, vai poder abraçar, parece que os 3 beijinhos foram, né? E aí essa dúvida, puxa, fiquei solteiro, como é que isso vai? E aí ele falando, ó, essa é uma oportunidade tanto para um mergulho interno. Quem se deu bem, se conheceu nessa pandemia, vai se dar muito melhor na outra, nessa retomada. Sim. Sem dúvida. Eu acho que eu sempre com uma visão espiritualizada, né, das coisas, eu não costumo questionar o porquê das coisas, mas eu prefiro questionar o para quê das coisas. Para que as coisas estão acontecendo dessa forma? E a pandemia foi um grande aprendizado, acho que para todo mundo. E para quem teve emocional suficiente, olhos para ver o que for, para aproveitar e olhar para dentro de si. Porque o que eu escutei, Fernando, no consultório era assim, eu sou casada há 10 anos e eu não conhecia o meu marido. Como que eu casei com essa pessoa? Eu não suporto essa pessoa, porque antes convivia, sei lá, 24 horas do dia, 8 você dorme, 8 você trabalha, restam 8 que você faz várias coisas. E às vezes a pessoa se encaixa ali numa dessas 8 horas. Ouvi também pessoas dizendo assim, eu não sabia que eu tinha uma mulher tão maravilhosa. Sim. Porque eu nunca tinha ficado em casa. Bárbara, eu nunca tinha dado banho nos meus filhos pequenos. Tipo, então, foi uma oportunidade para você viver coisas, tanto com os seus mais próximos, quem mora com alguém, e se você morava sozinho na época e tal, de encontrar consigo mesmo. Né? Sim. Agora, esse encontro que a gente está falando, que tem desafios, que tem nuances, que tem etapas, ele também pode chegar num lugar assim de uma decepção muito grande, de entendimento, falar assim, olha, eu tentei, eu entendi, esse caminho da depressão, esse caminho dessa angústia existencial, né, de falar assim, olha, nada vale nada, o mundo não é nada. Sem dúvida, porque como eu falei, o ser humano ele é um ser social. E quando você entra em uma depressão, né, um transtorno de humor patológico, você não consegue ver a luz no fim do túnel, você não consegue ter esperança de que nada vai poder melhorar aquilo, né? E o convívio, as pessoas, né, Emily Durkheim falava isso, que o próprio convívio com as pessoas ele já é uma cura para a sociedade, né? Então, você se isola quando você está deprimido, porque realmente você não dá conta daquilo. Tanto que os estudos não, mas as estatísticas mostram que pessoas que são casadas ou pessoas que têm filhos, pessoas que têm familiares próximos,
suicidam menos do que pessoas que não têm familiares, que são sozinhas. As pessoas sozinhas, mesmo, que não convivem com ninguém, mais vulneráveis. São mais vulneráveis. Tem uma passagem muito bonita do Freud, quando fala sobre isso, sobre essa decepção com a vida, com a existência em si. Aí ele teria falado para alguns pacientes, olha, o cara fala, olha, não, eu não quero, eu não entendo. Entendi que não faz sentido, nada faz sentido, essa vida não leva a nada, não existe luz, não existe cor, não existe motivo. Aí o Freud falaria assim, olha, não, realmente eu entendo que existem questões muito pontuais com relação à existência, perguntas que são mais importantes que as respostas, indagações pertinentes, um vazio muito grande, isso tudo está no mundo. Mas isso é motivo para você morrer? Isso já existe aí, isso faz parte, isso não vai te definir. Você não precisa morrer por isso. Sim. E a gente não precisa morrer porque, poxa, não tem companhia no sábado, não vou no cinema sozinho. Pelo contrário, é um convite para se perceber mais. Por né? isso que é tão necessário a gente passar, sim, por momentos de solidão para que ele se transforme em solitude. Porque se você não tiver aquele momento ali, e não vai ser um momento bom, gostoso, não vai. Né? Se você nunca parou para pensar em você mesmo, quem você é, os seus valores, o que você gosta, o que você quer, seus sonhos, seus objetivos, você não se conhece. Mas para você passar para a solitude, você tem que passar ali pela solidão. Porque em algum momento você vai ter que ficar sozinho, você não vai conseguir saber se você gosta de você mesmo, se você lida bem com você mesmo, se você não tiver essa experiência. E é interessante que está me ocorrendo aqui, porque às vezes você não vai saber nunca, porque você não vai saber nem que cara você tem estando sozinha, estando sozinho. Porque a gente vai emplacando um relacionamento com o outro e com esse medo de ficar sozinho, vai deixando de olhar para o que mais importa. Exatamente. Mas os relacionamentos também ajudam a gente a se enxergar como quem a gente é. Porque a partir dessa convivência, você vai comparando, assim, mas não comparando no sentido competitivo, mas assim, se o fulano é assim, quem sabe eu? E aí você começa a refletir. Então, as relações, elas também fazem com que a gente se conheça. Mas existe um momento ali que é você com você mesmo. Sim, né? sim. A terapia ajuda muito isso, né? Assim, o terapeuta vai fazer perguntas específicas que vão te fazer pensar. Eu já recebi muita gente assim, falando, eu vim aqui porque eu quero me conhecer. Não é todo mundo, a maioria vai porque está sofrendo, porque está na dor, mas eu já recebi muitas pessoas assim. Sim. Todo mundo fala que o autoconhecimento a gente tem que ter, que o autoconhecimento é tudo e tal, então eu quero me conhecer. E às vezes quando a gente faz uma primeira pergunta, o que você gosta? O que te faz feliz? A pessoa não sabe. Né? Ela não sabe. Não, às vezes não. O que te faz feliz? Qual o seu sonho? Qual o seu sonho? Sim. Né? Perguntas os seus sonhos. Os seus sonhos. Quais são os seus valores? Como assim, quais são meus valores? Às vezes o que é está tudo importante atrelado a gente falou do porco-espinho, eu gosto muito de citar aqui a história da teoria do porco-espinho, mas da lagosta também, acho que a gente já comentou sobre isso. Lagosta? Que a lagosta, ela é, como todo crustáceo, ela tem o exoesqueleto, o esqueleto fica fora do corpo, né? Sim. Que é aquela casca. Sim. Que ela fica com um limite de crescimento, mas o corpo não, o corpo continua crescendo. E aí chega um momento que ela sente dor, que ela sente necessidade de expansão e ela vai para o fundo das pedras e tira aquela casca, porque ela precisa crescer, eu não sabia ela disso, precisa tirar não. aquela casca e aí sim, ela sofre, ela tem ali naquele fundo, ali sem o esqueleto, ela literalmente nua, vulnerável, ela espera crescer novamente um outro esqueleto, uma outra casca, para ela aprender de novo que se cresce. Uma excelente metáfora, né? E quem conta o seguinte, ainda bem que no fundo do mar não tem médico, porque senão no primeiro sintoma de dor, a lagosta ia pedir um analgésico e não ia, não ia deixar crescer ali aquela evolução. Né? Muitas vezes a gente faz isso, né? E esquece que essa dor também faz parte do processo. Sim. Né? Que a gente não é a dor é só algo que está ali conosco, que nos forma. Sem né? o sofrimento, né? E eu não falo sofrimento dramático, não necessariamente tem que ser aquele sofrimento dramático, mas, gente, para você passar
de um estado para o outro, existencialmente, tem que ter alguma ruptura ali, tem que mudar alguma coisa, tem que ter um desconforto em algum nível. A lagosta ali, né? Você tem que tirar aquela casca, que é o né? sofrimento, sem o sofrimento não tem evolução. A gente tem aqui, você já participou várias vezes, o Mitos e Verdades, e agora temos aqui algumas questões, 5 questões sobre solidão e solitude. Preparada, Bárbara? Vamos ver, né, se eu tô. Vamos lá, então. Temos aqui o Mitos e Verdades com a psicanalista especialista em desenvolvimento humano, Bárbara Villani. Já esteve várias vezes aqui no programa, que sempre uma melhor que a outra. Tipo hoje, melhor que a outra. Enfim, e assim teremos ela falando sobre mitos e verdades, sobre a solidão e a solitude. A primeira, você está olhando. Eu estou tentando, mas eu não enxergo. Eu estou sem óculos. Olha só, a primeira frase é essa. A solidão é apenas uma questão de isolamento. É mito ou é verdade? Não, é mito. Porque você pode estar com alguém e mesmo assim se sentir sozinho. Ou um grupo e se sentir sozinho. Então, não. A solidão é algo mais profundo que isso. A gente mora em cima de uma casa, a gente mora em umas caixinhas, né, de morar gente, que são os prédios, e numa solidão. Sim. Não, e às vezes tem pessoas que coabitam. Gente, quantas pessoas não estão num casamento, num relacionamento, que elas se sentem completamente sozinhas, e elas acordam, dormem com as pessoas. Então, existem níveis de solidão, né? Sim. A solidão intensa dói. É mito ou é verdade? Eu acho que é verdade. Porque a solidão real, ela dói. Ela dói. E ela tem uma parte, como eu falei, né, que é negativa, que isso é ruim, mas sob uma outra perspectiva é ótimo. Porque com essa dor, o que você vai fazer com essa dor? Dessa dor, a partir dessa dor? É aí que tem a mudança. Então dói, motor, a solidão, né? Dói. Dói, tem que doer mesmo, né? Tem que doer mesmo, né? Mas, enfim, ela vai te levar para algum lugar, né? Se você souber aproveitar a oportunidade de crescimento, sim, né? Sim. Porque nem todo mundo consegue. Tem pessoas que são muito pessimistas, vitimistas e não conseguem enxergar uma experiência sob o ponto de vista do crescimento, da oportunidade de crescimento. Então, é o que você falou, às vezes você vê uma pessoa tá ali sozinha, mas está curtindo, está ali, ela não está procurando ninguém. A pessoa está ali, não, eu não estou procurando ninguém, não, ela não está... E às vezes a gente na verdade, está sozinho, mas está com a ansiedade imensa de encontrar alguém, né? Sim, sem dúvida. E às vezes, essas coisas só aparecem, só acontecem quando a gente descansa, quando a gente para. Tem uma música linda da Zélia Duncan que fala que se você não se distrai, o elevador não chega. E se você não parar de olhar, a água não ferve. A gente fica lá olhando. Você já reparou? Põe água para ferver, fica lá olhando. Demora 4 dias para ferver. Outro dia eu escutei você falou da distração, eu escutei uma no meu consultório que foi assim... Bárbara, eu estou rezando para Deus para arrumar um amor, porque eu quero um namorado. Eu quero uma companhia e tal. Mas eu ouvi dizer que o amor só chega quando a gente está distraído. Então eu estou pedindo agora a Deus a distração. É verdade, mas quando a gente desliga ali, às vezes a coisa acontece, né? É isso mesmo. Tem que desligar. A solidão leva a problemas de saúde. É mito ou é verdade? É verdade. É verdade, porque se você não souber, vamos colocar assim, transmutar essa solidão e tirar o bom proveito desse momento, de estar sozinho e de crescer com ele, se conhecer, você vai ficando cada vez mais isolado. E isso pode até gerar, foi de uma certa forma, Fernando, o que aconteceu na pandemia. A gente sofreu um isolamento forçado, né? Ninguém esperava por aquilo. Quando a gente foi, aí as pessoas ficaram desesperadas no primeiro momento. Como que sem relacionar, sem poder encontrar com as pessoas e tal. O tempo foi passando e quando as empresas começaram a voltar, as pessoas começaram a voltar para os escritórios, as pessoas começaram a sair de casa, muita gente não quis mais voltar para a socialização, que é a fobia social. Sim, então, bem assim. Exato. Então, a solidão, o isolamento, ele pode gerar problema, sim. A fobia social. Você Daí não aquela análise da gente estar vivendo as últimas gerações que têm um contato físico mais intenso. Sim. Então, a gente partir para uma outra dimensão de relacionamentos. Sim. Né? Sim. Bom, a última questão é essa. A solidão rouba a nossa motivação.
É mito ou verdade? Eu acho que é mito. Por que que a solidão rouba a nossa? Eu não vi muito sentido nisso. Eu acho que é talvez até o contrário, né? A solidão pode até te dar mais motivação, Exato. inspiração, Porque o né? que é a motivação? Até semanticamente, motivos para agir. Se você está sozinho, com as próprias reflexões e tal, você vai ter muito mais motivos para agir, para Motivo seguir. para ação, né? Sim. As músicas mais lindas de amor, de dor de cotovelo, de fossa, não foram feitas numa balada. Não é? Como é que chama aquele que Dolores Duran escreveu Por Causa de Você com lápis de sobrancelha, num papel, num guardanapo. Imagina o tanto que ela estava chorando. Ué. Isso, você está vendo só do jeito que eu fiquei. E o lápis lápis de sobrancelha no guardanapo amassado. Derrota. Imagina a dor, nossa. Sofrência que eu queria lembrar, balada. Sofrência. Imagina, né? Maravilhoso isso, né? Sofrer também pode te dar um caminho, uma dignidade, né? Você reflete, né? Assim. É. Tudo que gera reflexão, no meu ponto de vista, gera motivação. E o Leminski também tem um poema que fala: um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, leva essa dor com ele. É bacana. A gente tem que aprender com isso. Acho que a lição que fica no episódio de hoje, né, Bárbara, é que não fuja não, né? Não fuja não. Não, quando você se encontrar com você mesmo, você vai ter surpresas, vão ter coisas que você não vai gostar, que você vai se envergonhar, que você vai ter medo, que você vai ficar sem saber o que fazer. Mas no fim, você pode ter certeza que vai ser bom para você saber quem você é. Se você não sabe quem você é muito mais difícil de fazer as coisas, né? Se você não sabe, quem é que vai saber? Então aprenda, né? Exercite os momentos solitários, porque na medida certa, eles podem ser muito úteis para a sua vida, né? Isso, assim disse Bárbara Villani. Mais uma participação brilhante aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. Muito obrigado, querida. Volte sempre. Sucesso. Obrigada a você. Valeu. Deixa o seu Instagram, que tem dicas ótimas lá. Meu Instagram é Bárbara, _Villani, com 2 L's e 2 N's e I. Sim. Esse só tem ela. Esse aí, com 2 underlines, com 2 L's, 2 N's. Vê só um. Vê só um. Tá. É isso, Bárbara. Muito obrigado. Obrigada Valeu. a você. Muito obrigado também pela sua companhia. Sabe, nosso WhatsApp para sugestões, perguntas, é o 997915990. Até a próxima. Saúde!